Brasão do Tribunal de Justiça do Pará no canto superior esquerdo, texto ao lado. Conheça a história do prédio sede do TJPA. No canto superior direito, brasão do Tribunal de Justiça do Pará. Ao fundo, imagens da fachada do prédio sede do TJPA. Abaixo, ao lado esquerdo, imagens de um tradutor em libras. Texto abaixo. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Tribunal de Justiça do Pará. Ao fundo, imagens do Tribunal de Justiça do Pará e carros trafegando pela Avenida Almirante Barroso. Texto abaixo. O prédio histórico Lauro Sodré, sede do Poder Judiciário do Pará desde 2006, foi construído em 1893 e finalizado em 1899, quando abrigou o Instituto Lauro Sodré. Ao fundo, imagens da escadaria em mármore do prédio sede do TJPA e fachada na cor amarelo e branco. Texto abaixo. O edifício foi concebido pelo arquiteto paraense José Castro Figueiredo e pelo engenheiro Bento Miranda. Texto abaixo. A entrada principal em mármore pela Avenida Almirante Barroso guarda elementos históricos. A escadaria é de acesso restrito para chefes de Estado e ocasiões especiais. Ao fundo, imagens da Biblioteca Desembargador Antônio Cury, com mesas e cadeiras e livros em estantes. Texto abaixo. No interior do prédio de estilo eclético, com predominância neoclássica, a Biblioteca Desembargador Antônio Cury possui cerca de 45 mil títulos e 49 mil exemplares. Imagens de funcionários trabalhando e de colunas em ferro ao longo da Biblioteca Desembargador Antônio Cury. Texto abaixo. De origem europeia, colunas de ferro ocas têm rebuscados desenhos em sua parte superior. O espaço promove atividades culturais e de incentivo à leitura. Imagens de quadros em uma parede do prédio sede do TJPA, com fotografias de pessoas que fizeram parte do Poder Judiciário do Pará ao longo dos anos. Texto abaixo. Saindo da biblioteca, a história do prédio do século XIX pode ser encontrada em exposição permanente, dividida em história e restauração e construção e implantação do Palácio Lauro Sodré. Ao fundo, fotografias e textos que contam a história do Judiciário. Texto abaixo. Fotografias e textos apresentam a trajetória desde a sua criação como Instituto de Educandos e Artífices, passando pelo Colégio Estadual Lauro Sodré em 1970 até a chegada da sede do TJPA em 2006. Imagens de uma escadaria em madeira, que é o acesso principal ao andar superior do prédio. Texto abaixo. O acesso principal ao andar superior do prédio é feito pela escadaria de madeira com piso em mosaico. Ao fundo, imagens em mosaico com detalhes para os tons de madeira. Texto abaixo. Desenhos trabalhados e riqueza de detalhes são encontrados em tons de madeira, de sucupira e pau amarelo, influências do ecletismo e da arte neoclássica. Imagens da escadaria em madeira e do primeiro andar do prédio sede do TJPA. Texto abaixo. Sabe-se que o prédio do Teatro da Paz serviu de inspiração. Ao fundo, imagens de uma cúpula em branco e ao redor imagens de desenhos minuciosos. Texto abaixo. Ao centro da escadaria, no teto, uma cúpula com desenhos minuciosos embeleza a arquitetura do espaço. Ao centro, imagens de duas placas em homenagem a governadores. Texto abaixo. Duas placas homenageiam os governadores Augusto Monteiro e José Paz de Carvalho, responsáveis pela conclusão e primeiros anos de atividades do Instituto Lauro Sodré. Ao fundo, imagens do Salão Nobre do TJPA, as paredes em tons amarelos, móveis antigos de madeira, espelhos e artigos de decoração, mesas e cadeiras em madeira, sofás, tapetes espalhados ao longo do salão,
lustres e cortinas em janelas altas. Texto abaixo. Ao lado do gabinete da presidência do TJPA, o Salão Nobre cedia eventos solenes, lançamentos de obras, atividades administrativas e assinatura de atos. Imagens de uma galeria com fotos dos antigos presidentes do TJPA. Texto abaixo. O amplo salão abriga a galeria de presidentes do TJPA com o registro da memória de desembargadores e desembargadoras que chefiaram o Poder Judiciário do Estado em diferentes períodos. Imagens do acervo histórico do TJPA, com cadeiras em madeira, objetos de decoração, quadros, porcelanas e documentos da família do governador Lauro Sodré. Texto abaixo. Seguindo pelo Salão Nobre, o memorial é o espaço dos acervos históricos do Judiciário paraense. Quadros, mobiliários, medalhas, documentos e artefatos históricos, objetos em bronze, porcelanas, honrarias e acervos doados da família do governador Lauro Sodré estão à disposição do público no memorial. Ao fundo, imagens de documentos antigos e quadros com diplomas. Ao centro, uma imagem em bronze. Ao fundo, imagem de uma mesa com tampo em vermelho, cadeiras em madeira e uma máquina de escrever. Ao centro, imagem de uma placa com fundo marrom com os dizeres: Plenário Desembargador Osvaldo Pojucan Tavares. Texto abaixo. O desembargador Osvaldo Pojucan Tavares dá nome ao plenário mais importante da Corte do Judiciário do Pará. Ao fundo, imagens do Tribunal Pleno do TJPA, com mesas em madeira e cadeiras pretas, notebooks e microfones, piso com detalhe em mosaico ao centro, lustres, parede amarela, com janelas altas e cortinas. Imagens de poltronas vermelhas ao longo do salão. Texto abaixo. O Tribunal Pleno do TJPA se reúne às quartas-feiras para julgamentos de segundo grau. É composto por desembargadores e desembargadoras do Poder Judiciário do Estado, com a presença do Ministério Público, de advogados e advogadas, servidores e servidoras. O plenário tem espaço para o público. As sessões plenárias e solenes têm transmissão online garantida pelo portal do TJPA. Ao fundo, imagens das mesas e cadeiras com as bandeiras do Pará, do Brasil e do Tribunal de Justiça do Pará. Imagens do andar superior do prédio sede do TJPA com uma passarela em ferro e vidro. Texto abaixo. Ainda no andar superior, uma passarela em ferro e vidro conecta o prédio histórico ao edifício anexo, onde funcionam os gabinetes de desembargadores e desembargadoras, unidades administrativas e plenários de julgamentos no térreo. Ao fundo, imagens de um corredor que dá acesso às unidades administrativas, com portas em vidro e cadeiras. Ao centro, imagem da fachada do Tribunal de Justiça do Pará, na cor amarelo e branco, com texto ao centro: Estado do Pará, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça. Texto abaixo. Cultura, funcionalidade e modernidade fazem parte do histórico edifício sede do Tribunal de Justiça do Pará. Imagens da Avenida Almirante Barroso com carros transitando e, ao fundo, o prédio sede do TJPA.